Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos trazer notícias aí da quinta-feira para vocês torcedores vascaínos. O Vasco já começa a analisar uma possível saída aí do Martim Benítez, hein? Também vamos falar aí da situação do dirigente, diretor executivo aí do Vasco, Alexandre Pássaro, se ele vai ficar ou também pode sair do Vasco. Também vamos falar aí do planejamento do Vasco que já está começando aí caso o time caia para a segunda divisão. E sem falar aí nas mudanças do time que pode acontecer para o jogo contra o Corinthians. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais, muito fácil, só clicar embaixo no inscreva-se. Se você é novo aí, se inscreve para dar essa força para a gente chegar a 140 mil inscritos aqui no YouTube. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Também me segue lá no meu Instagram, @DaniloOliva. Muito obrigado aí a todos que sempre estão aqui acompanhando nossos vídeos. Pessoal, para o jogo de domingo, o Luxemburgo pode mudar novamente aí na equipe, né? A gente que trouxe aqui informações de acordo com o canal Atenção Vascaínos que o Vasco poderia afastar 4 jogadores aí do time principal, né? O Fernando Miguel, o Leandro Castan, Leonardo Gil, Carlinhos, e possivelmente podemos ter alterações no time com jogadores entrando no lugar de alguns desses. Não são todos até o momento. E as notícias que a gente tem é que o Marcelo Alves possivelmente deverá ser titular no lugar do Leandro Castan e o Andrei entrará aí no time no lugar do Leonardo Gil. Ainda não se sabe se o Fernando Miguel será mantido no gol e também o Carlinhos, né? O Carlinhos não é titular absoluto, às vezes figura no time titular do Vasco, mas ele não é peça-chave no esquema do Luxemburgo, como principalmente era aí o Fernando Miguel, Leandro Castan, até mesmo o próprio Leonardo Gil. E esses jogadores podem ser sacados aí do time titular do Vasco e a gente não sabe o que realmente está acontecendo a fundo lá no Vasco, né? Porque ainda não vazou nenhum tipo de informação a respeito desses outros 4 jogadores, somente a informação inicial do canal Atenção Vascaínos. Vamos ficar aí no aguardo, ver se aparece mais notícias falando a respeito dos jogadores, né? Muitos torcedores do Vasco querem sim a saída dos jogadores, outros defendem, principalmente o Fernando Miguel, acham que o Lucão ainda não está pronto para ser goleiro titular do Vasco, e principalmente nessa reta final de campeonato, e somente o tempo dirá se o Vasco vai conseguir permanecer ou não na primeira e tem que vencer o Corinthians. Ontem o Corinthians perdeu aí para o Santos e o Vasco deve ter assistido esse jogo com certeza. Eu espero que os jogadores tenham acompanhado essa partida aí do Corinthians contra o Santos, para o Vasco tentar vencer, porque o Bahia joga no sábado. Se o Bahia vencer o Fortaleza, o Vasco já estará automaticamente rebaixado, caso seja derrotado aí para o Corinthians no domingo. O Vasco vai entrar muito pressionado se o Bahia vencer, e obviamente tem que vencer de todas as maneiras o Corinthians, um adversário que não vence desde 2010, e lá em São Paulo não vence desde 2007. Olha quanto tempo tem isso, pessoal, muito tempo, e o Vasco vai ter que lutar bastante aí se quiser ganhar do Corinthians e ficar na primeira divisão e decidir tudo aí para a última rodada contra o Goiás. Se o Bahia perder pro Fortaleza, ótimo, né? Porque o Vasco, se vence o Corinthians, dá uma afastada, fica 2 pontos aí à frente do Bahia e joga realmente tudo para a última rodada para tentar vencer o Goiás em São Januário e se livrar de vez do rebaixamento. Mas nesse momento, cara, é um momento ainda que o Vasco ainda pode acreditar, apesar da gente saber que o Vasco não tem bola para ganhar do Corinthians, não tem bola para permanecer na primeira divisão, somente o milagre salva o Vasco, mas ainda há esperança. Vamos esperar aí ver o que esses jogadores vão fazer e não apavorem no momento. Vamos esperar primeiro essa partida contra o Corinthians para aí sim ver o que irá acontecer com o nosso clube, porque não adianta o torcedor também entrar em desespero, já que infelizmente os jogadores, ó, não estão nem aí pra gente. A gente ama o Vasco e se o Vasco infelizmente cair pra segunda divisão, vamos tentar reerguer o time novamente. Bom, pessoal, o Vasco já começa aí a avaliar a possível queda para a segunda divisão, já começa a fazer aí planejamentos, e esse planejamento já inclui aí os valores que o Vasco vai ter que se adaptar na segunda divisão, né? O Vasco recebe atualmente cerca de 80 milhões ao todo aí de transmissões da Rede Globo, passará a receber cerca de 8 milhões apenas, pessoal. O Vasco vai ter aí uma cota muito baixa caso caia para a segunda divisão, só que aí depende do pay-per-view. O Vasco, se tiver uma boa venda de pay-per-view, pode chegar aí a 32 milhões na temporada, mesmo jogando aí na Série B. O Vasco também conta aí com a possível volta do público aos estádios, né? Eu acho que isso aí é muito arriscado, o Vasco querer contar com isso, já que vivemos aí uma pandemia gigante que não acaba nunca e infelizmente não são todos que estão sendo vacinados e a coisa vai ficar difícil pro Vasco se ficar contando aí com o público nos estádios, né, pessoal? Fazer conta aí, contar com dinheiro de público nos estádios, porque isso a gente não tem certeza de quando e como irá voltar aqui no Brasil. Fato
Fato é de que o Vasco está aí muito próximo de cair para a segunda divisão e eles já estão preparando aí um plano para tentar ajudar o Vasco aí a subir de volta para a Série A. Infelizmente a situação do Vasco é crítica no Campeonato Brasileiro. A gente está vendo aí como que está o Vasco jogando, o Vasco totalmente entregue, né? O time do Vasco entregue dentro de campo, sendo roubado dentro de campo também, né, pelo VAR, e ninguém fazendo nada, né, ninguém abre a boca, ninguém faz absolutamente nada. O Vasco tentando aí a anulação da partida, só que o problema não é esse, o problema é que o Vasco não tá jogando bola para se livrar do rebaixamento. Há especulações, se o Vasco for prejudicado e cair para a segunda divisão, há uma possibilidade do Vasco ganhar 60 milhões de reais referentes aí ao rebaixamento, né, porque o Vasco, caso tivesse vencido o Internacional, poderia ter chances de permanecer na primeira divisão, dependendo aí da combinação de resultados e tudo mais. Fato é que se o Vasco cai, ele irá entrar na justiça, como fez o Icasa, tentar receber a grana da CBF dos 60 milhões que iria receber de direito de transmissão, porque foi uma falha do VAR e o VAR é da CBF, a CBF vai ter que cair com prejuízo caso o Vasco caia para a segunda divisão. Só que ainda não tem nada definido, o Vasco ainda não caiu, o Vasco tem que jogar bola para permanecer na primeira divisão. Só que a diretoria já está se movimentando, fazendo aquele plano, famoso plano de 15 dias, plano emergencial aí, para tentar salvar o Vasco. Não está funcionando, né? Porque o Vasco jogou muito mal contra o Fortaleza, tomou 3-0 do Fortaleza, jogou muito mal contra o Internacional, tomou 2-0 e ainda perdeu um pênalti. E agora vamos ver como que vai ser a postura do Vasco, tanto no jogo contra o Corinthians e também do Goiás. Mais uma vez a gente lembrar esses jogadores aí malditos que o Vasco ainda tem chance de permanecer na primeira divisão. Esses caras têm que entender isso. Já jogaram a toalha, pega a toalha do chão e levanta a cabeça e vai jogar bola, meu amigo. Vai jogar, vai ganhar do Corinthians, vai ganhar do Goiás pra gente ficar na primeira divisão. Olha só o caos que está acontecendo no Vasco, caos político, torcedor já está pé da vida com o Vasco, querendo cancelar sócio, tudo isso já está acontecendo no Vasco e esses jogadores são grandes responsáveis por essa situação, porque eles entram dentro de campo. Claro, obviamente, o grande culpado disso tudo, acima de tudo, é o Alexandre Campelo, que contratou esses jogadores aí pro Vasco, né? Jogadores que não estão correspondendo, mas a gente espera algo desses caras ainda na última rodada. O torcedor está muito ansioso para chegar logo aí no jogo contra o Corinthians e com certeza o Vasco chegar na última rodada contra o Goiás com esperanças ainda de permanência na Série A. E caso caia, dois nomes já estão sendo avaliados aí pela diretoria, né? O Martim Benítez, que tem um empréstimo somente até o meio do ano, pode dar adeus ao Vasco. O Vasco possivelmente, se cair para a segunda divisão, não irá comprar o Martim Benítez. Não tem como aqui a gente afirmar que o Vasco vai ter dinheiro para comprar, porque não vai, cara. O Vasco vai estar jogando na segunda divisão sem arrecadar dinheiro nenhum. Presidente que não trouxe dinheiro pro clube, presidente que prometeu e não tem dinheiro nenhum pro clube, não tem condições nenhuma de comprar o Martim Benítez e infelizmente ele vai dar adeus ao Vasco na metade do ano. Outro nome que está sendo avaliado aí pela diretoria é o do diretor executivo Alexandre Pássaro. Esse aí possivelmente pode permanecer no Vasco, já que vem agradando bastante aí o trabalho dele a todos que trabalham lá no Vasco, né? Principalmente o técnico Luxemburgo, que elogiou, rasgou elogios aí para o Alexandre Pássaro, é profissional muito jovem, né? 31 anos apenas, eu sou quase da idade dele e com certeza é muito jovem mesmo para estar trabalhando aí numa função tão importante no clube e parece que vem trabalhando bem, respeitando aí o espaço de cada um dentro do Vasco e com certeza e dos jogadores e também da comissão técnica. Vamos esperar aí, ver como que o Vasco vai agir caso seja rebaixado para a Série B. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí se você acredita numa possível queda do Vasco, se você acha que o Benítez vai ter condições de permanecer no Vasco. Eu acredito que mesmo se o Vasco cair para a segunda divisão, talvez o Benítez saia antes do término do seu contrato, porque vai chover aí de times interessados no atleta. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.